Olá, turma. Tudo bem? Todos bem? Vamos falar sobre sexo? Não. Vamos falar sobre orientação sexual, vamos falar sobre sexualidade, continuando o nosso tema transversal do último vídeo, que é orientação sexual. A gente vai falar um pouco sobre os conteúdos de orientação sexual, mas antes disso, o trabalho de orientação sexual lá para os nossos aluninhos do fundamental, indica que as questões que os alunos trazem para a gente geralmente são ligadas à compreensão de informações sobre sexualidade. Essas questões que os alunos trazem, essas curiosidades, são muito importantes. Elas precisam ser assumidas claramente pelo professor, amparadas claramente pelo professor. Essas curiosidades devem ser discutidas, bem como ao professor cabe também, diante dessas curiosidades, a desconstrução de preconceitos, de tabus com relação aos comportamentos das meninas e dos meninos. Desconstruir preconceitos, desconstruir ideias cristalizadas que já não contribuem para uma sexualidade saudável hoje. Outra coisa, é muito comum questões delicadas que os alunos trazem, mesmo os pequenos, mesmo lá das séries iniciais. Vou dar um exemplo, uma questão assim: o que é o aborto? É uma questão comum e precisa ser respondida e tratada de forma direta, de forma pragmática, de forma transparente, indo direto ao ponto, sem muitos rodeios e sem ficar fantasiando, imaginando, são crianças, então eu preciso fantasiar. Não, é preciso ir direto ao ponto, claro, usando uma linguagem e usando termos que as crianças possam compreender. A gente vai falar um pouco de critérios de seleção de conteúdos, já que estamos falando de conteúdo. Para a gente levantar os conteúdos a serem trabalhados na orientação sexual, a gente precisa estabelecer critérios para a seleção desses conteúdos. É importante a gente entender que a vivência da sexualidade de cada pessoa, de cada aluninho nosso, ela é criada, ela é estabelecida em diversas esferas, principalmente 3 esferas. A vivência da sexualidade vem do aprendizado, vem da descoberta e vem de invenção. Um trabalho legal de orientação sexual deve se pautar pelas questões que pertencem à ordem do que pode ser apreendido socialmente. Ou seja, questões da sexualidade, a gente já disse que sexualidade é da esfera da sociedade, da esfera social, então a gente precisa trabalhar essas questões socialmente, preservando a vivência singular, a vivência privada, a vivência particular das infinitas possibilidades de sexualidade humana. Ou seja, a gente deve trabalhar as questões de orientação sexual inseridas no meio social. A gente não deve trabalhar as questões de orientação sexual na particularidade da vivência da sexualidade do aluno. Portanto, a gente pretendeu aqui selecionar alguns conteúdos segundo os critérios que são importantes da gente perceber. Por exemplo, um critério: relevância sociocultural do tema, do conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Conteúdos que correspondam às questões apresentadas pela sociedade, pela comunidade no nosso tempo. Outro critério importante: consideração às dimensões biológica, psíquica e sociocultural da sexualidade.
a gente tem que entender que sexualidade envolve várias dimensões. Não envolve só a questão privada. A questão da sexualidade, ela envolve o âmbito pessoal, mas ela envolve muito mais o âmbito social. E é esse âmbito social que a gente precisa investir com mais força. Outro critério, possibilidade de conceber a sexualidade de forma saudável, prazerosa e responsável. Esse é o critério que eu vou buscar conteúdos, ok? E falando em conteúdos, a gente faz uma proposta aqui baseada no PCN, tá? Ainda. A partir dos critérios descritos, os conteúdos foram organizados em 3 blocos. Um bloco é o corpo. O corpo é a matriz da sexualidade. É ou não é? Outro bloco são relações de gênero. Aqui eu faço uma ressalva. Não existe ideologia de gênero. Isso é uma invenção, uma criação de segmentos mais retrógrados e reacionários e conservadores da sociedade. Isso não existe ideologia de gênero. O que existe são relações de gênero e identidade de gênero, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Outro bloco de conteúdo importante, esses 3 blocos são importantíssimos, precisa trabalhá-los. Mas outro bloco importante é a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e à síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Os conteúdos, esses blocos e os próprios conteúdos, eles devem ser flexíveis, eles não podem ser engessados. Por que flexível? Porque de acordo com a sua turma, com a sua faixa etária, de acordo com o perfil da sua classe, você pode introduzir outros blocos, substituir esses de acordo com a necessidade da sua turma. Por isso, conteúdo é sempre flexível. A definição desses 3 blocos de conteúdo corresponde à necessidade de eleger tópicos que devem necessariamente serem trabalhados pelo professor em qualquer programa de orientação sexual. Então, apesar de serem flexíveis, o bloco corpo, relações de gênero, DST/AIDS, eles são fundamentais. Você pode, de acordo com a turma, substituir alguns desses blocos, alguns desses conteúdos, mas o ideal é que esses 3 formem o tripé da orientação sexual, de forma a gente garantir informações e discussões mais básicas sobre sexualidade. Vamos começar com esse bloco aqui, o corpo matriz da sexualidade. Um trabalho legal de orientação sexual deve ter em mente que são 2 coisas diferentes, organismo e corpo. O organismo é o biológico, o nosso corpo biológico. O organismo se refere ao que a gente herdou e o que constitui a nossa infraestrutura biológica, ok? O nosso corpo mesmo, os tecidos, os órgãos, o organismo. Órgãos, organismo. Então, organismo é o nosso corpo biológico. É o corpo biológico que a gente herdou geneticamente. Já quando a gente fala de conceito de corpo, a gente está dizendo de possibilidades de apropriação subjetiva, individual, mental, de toda a experiência do sujeito e na interação com o meio ambiente que este corpo se propõe, que esse corpo se permite. Então, no conceito de corpo, estão incluídas as dimensões de aprendizagem de todas as potencialidades do sujeito para a apropriação de suas experiências e de suas vivências. O organismo, então, é uma base biológica. O conceito de corpo envolve também as experiências desse corpo, a interação desse corpo com o meio ambiente, com os outros corpos, ok? Então, são conceitos diferentes, organismo e corpo. O corpo é um todo integrado.
É um todo integrado de sistemas interligados. Mas o corpo, no conceito que a gente está trabalhando, inclui nesse integrado uma totalidade. Então vem emoções, sentimentos, sensação de prazer, de desconforto, de desprazer, bem como as transformações ocorridas neste próprio corpo durante o tempo nas fases do desenvolvimento do ser humano. É preciso considerar os fatores culturais que intervêm na construção, na percepção desse corpo. O corpo é esse todo que inclui a dimensão biológica, a dimensão psicológica, a dimensão social. Poderia ampliar a dimensão emocional, não é? A dimensão cultural também o corpo inclui. Vou dar um exemplo aqui em História e Geografia. A inclusão de conhecimentos a respeito de como a sexualidade foi vivida em diferentes culturas, em diferentes épocas históricas, em diferentes lugares, como essa sexualidade se expressa pelo vestuário, pela maquiagem, pelos cuidados pessoais, pelas regras para o masculino e para o feminino, pelas interdições para o masculino e para o feminino, pela valorização de comportamentos. Vou dar um exemplo aqui, ó. Algumas culturas, as mulheres têm o hábito de tomar banho vestidas. Se você pegar os indígenas brasileiros, a liberdade que eles têm com a nudez, com os órgãos do corpo, com os órgãos externos, a liberdade que as crianças têm de andarem nuas o tempo todo ou a maior parte do tempo, isso é cultural também. Em educação física, a educação física é um excelente espaço para o conhecimento do corpo e do uso do corpo. A educação física ela proporciona a gente trabalhar o aprendizado do respeito ao outro, do respeito ao corpo do outro, dos limites do meu corpo, dos limites do corpo do outro, da relação dos corpos, o que os corpos podem fazer no mesmo ambiente, no mesmo momento, coisas que sejam produtivas de aprendizagem. Da mesma forma, em arte, a dança, o teatro, o desenho, são expressões que a gente pode estar trabalhando a sexualidade, a orientação sexual. Em ciências, por exemplo, ao ser abordado o corpo da criança, o corpo do adulto, o corpo do homem, o corpo da mulher, as suas diferenças, as suas semelhanças, é importante incluir aí o fato de que os sentimentos, as emoções, os pensamentos se produzem a partir do corpo, se expressam no corpo, marcando este corpo e constituindo o que é cada pessoa, cada sujeito. Olha a importância do corpo e de tudo aquilo que ele inclui. Com o mesmo cuidado, devem ser tratados as transformações do corpo que ocorrem na puberdade, os mecanismos de concepção, a gravidez, o parto, a existência de diferentes métodos contraceptivos, o que o método contraceptivo provoca no corpo do homem, no corpo da mulher. Isso é legal ser trabalhado, isso é importante ser trabalhado na orientação sexual. Com as crianças pequenas, com as crianças menores, que são o nosso caso, né? O estudo do corpo infantil e do adulto deve incluir órgãos envolvidos na reprodução humana, deve incluir os órgãos envolvidos nas zonas erógenas privilegiadas, no caso pênis, vagina, seios, pele, ânus. Deve também favorecer a percepção das relações existentes entre sentimentos e expressões corporais. As reações corporais diante da estimulação dos sentidos, a observação das características do próprio corpo. É ainda preciso abordar a participação diferente do homem e da mulher no processo de fecundação. Comparar o processo reprodutivo do homem com outros animais, com outras espécies, comparar a gestação, comparar o nascimento, isso tudo é importante nesse bloco.
É importante também que nenhum aluno se sinta exposto. Nenhum aluno sinta sua privacidade ameaçada ou violada. Um recurso legal para que isso aconteça é o da criação ou adoção de um personagem imaginário, de um aluninho imaginário, um boneco. A gente pode desenhar um bonequinho, a gente pode utilizar um bonequinho na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental. Isso funciona bastante. O boneco é o meu personagem e a partir do boneco eu levanto as questões, eu levanto os questionamentos, as dúvidas. Então, muita criança que fica constrangida com o assunto encontra num personagem imaginário um canal de comunicação. O professor pode proporcionar isso. A linguagem utilizada para designar partes do corpo é importante. É importante que o professor acolha, assuma. Mais acolher do que assumir. Acolher mesmo. Acolher a linguagem utilizada pelas crianças. As crianças trazem muita informação, muito conhecimento, trazem muita cultura do lado de fora da escola para dentro. E com isso, vêm os nomes das coisas, claro, né? Às vezes nomes vulgares. É preciso que o professor não reprima. Mas, claro, apresente para as crianças as denominações correspondentes adotadas pela ciência. Por exemplo, órgão feminino é vagina, órgão masculino é pênis. A criança pequenininha, mesmo da educação infantil, tem o direito a esse aprendizado. Claro que tem o direito. Da mesma forma que ela aprende o que é pênis, ela aprende o que é braço, o que é cabeça, peito, pé, perna. Ora, se eu não tenho tabus para nomear as partes do corpo no esquema corporal, eu não devo ter tabu para nominar, de maneira científica, o órgão sexual masculino, o órgão sexual feminino, ok? Aí eu chego nos conteúdos a serem trabalhados, tá? Vamos colocar aqui, ó. As transformações do corpo do homem e da mulher nas diferentes fases da vida. Claro, isso numa concepção de totalidade. Ok? As transformações do corpo envolvendo emoções, sentimentos, sensações ligadas ao bem-estar, ao prazer do autocuidado, ao próprio autocuidado. Um outro conteúdo importante, as mudanças decorrentes da puberdade. A puberdade é uma fase importantíssima, né? De muita transformação. Então, o amadurecimento das funções sexuais e reprodutivas, aparecimento de caracteres sexuais secundários, por exemplo, pelos, espinhas, o suor muda, o feronômio muda. Então, tem várias transformações decorrentes aí desse crescimento físico acelerado que as crianças apresentam em determinada fase da vida. Mais conteúdo para a gente prestar atenção e refletir. Concepção, gravidez e parto. E também a existência de métodos contraceptivos. Um conteúdo importantíssimo, o respeito ao próprio corpo, o respeito ao corpo do outro. Isso é muito importante, principalmente porque tem uma fase muito complicada entre a infância e o início da adolescência, que a criança apresenta às vezes trauma e apresenta às vezes algum distúrbio emocional ou psicológico que a leva à mutilação, à automutilação. Então, respeitar o próprio corpo é muito importante e isso é objeto de aprendizagem, isso é conteúdo de aprendizagem, né? Tanto respeitar o próprio corpo quanto respeitar o corpo do outro, ok? O respeito aos colegas que apresentam desenvolvimento físico e emocional diferentes. Esse diferente inclui as próprias questões da personalidade, do caráter, mas também comportamentos emocionais diferentes podem estar muito ligados à sexualidade, não é? É aquela coisa, o meu gênero de nascimento é masculino, eu aluninho, mas eu gosto, tenho preferência por coisas do universo feminino. Isso não me torna
não masculino, de forma alguma. Isso não me torna de um outro gênero, de forma alguma. Então é preciso que a gente respeite o desenvolvimento físico e emocional das mais variadas formas. Um conteúdo importante, fortalecimento da autoestima. Quanto mais a gente trabalha a sexualidade saudável, mais a gente está inserindo e investindo na autoestima do nosso aluno. E, por fim, a tranquilidade na relação com a sexualidade. A sexualidade deve ser uma atividade consciente, saudável, responsável e tranquila. Tranquila. Sem alvoroço, sem acerbamento, sem atabalhoamento, de uma forma calma, tranquila e saudável. Isso também é conteúdo a ser trabalhado, ok? Por fim, o professor pode usar diferentes materiais para trabalhar esse conteúdo, tá? Material didático, material científico, material artístico, material pictórico, desenhos, né, imagens, gravuras, slides, analisando e comparando a abordagem de cada corpo pela ciência e pela mídia, por exemplo, né? Discutir o papel da mídia, que geralmente veicula um padrão de beleza, um padrão estético, né? Bastante singular, e não levando em conta que a sociedade não tem um padrão estético definido. As pessoas são de diversas formas, os seus corpos são de diversas formas, e todo o corpo é importante. O professor pode também incentivar a produção dos alunos, né? De representações que as crianças têm sobre o corpo. Desenho, colagem, modelagem, às vezes até uma representação mesmo artística. Pode lançar mão de teatro, de apresentações teatrais, né? Das mais diversas. Agora, sempre buscar uma produção individual e também coletiva. Eu sempre opto pelo coletivo, mas no caso da sexualidade, da orientação sexual, a representação individual também é importante, porque é um momento ali particular do aluno, onde ele pode se expressar sem preocupação de preconceitos, de reprimendas, de opiniões que o levem ao constrangimento. É isso, pessoal. Por enquanto é isso. Já vou preparar um novo vídeo, parte 3. Boa noite a todos.